Pessoal, boa tarde a todos. Eu ia convidar quem está ainda chegando para sentar, ocupar o seu lugar, dar boas-vindas a todos os presentes, em nome da Ecocert Brasil. Meu nome é Daniel Araújo, sou responsável de certificação da Ecocert Brasil e, em nome de toda a organização do evento, queria desejar boas-vindas a todos. Sei que tem gente chegando ainda, um pouco por conta do trânsito, o horário não ajuda muito em virtude do estacionamento e tudo mais, mas a gente vai começando agora até para prestigiar o pessoal que já está acompanhando a gente pelo streaming na live no YouTube. Então, antes de eu fazer a apresentação dos palestrantes, dos nossos convidados, eu queria convidar a Júlia, representando o Carrefour, para fazer uma saudação, uma fala aí para os presentes a respeito da iniciativa do Carrefour de estar fazendo esse evento e também outras iniciativas dentro do Act for Food que eles estão construindo no último momento. Então, Júlia, você fica à vontade para... Bom, boa tarde. Eu sou a Júlia, sou responsável pela qualidade e segurança alimentar do Grupo Carrefour aqui no Brasil. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, agradeço as pessoas que estão conectadas pelo canal da Ecocert. Há uns 2, 3 meses atrás, o Alexandre entrou em contato comigo, fazendo a proposta da gente fazer esse evento, e veio super de encontro com o que o Carrefour, como o Carrefour se posiciona hoje no mercado mundialmente, Então a gente tem um movimento conhecido como Act for Food, que eu acredito que a maioria de vocês já estão sabendo, e é através desse movimento que a gente pretende fazer a transição alimentar, ser o líder da transição alimentar no mundo. E a transição alimentar nada mais é do que trazer uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, de uma maneira acessível a todos. E quando a gente fala de uma alimentação saudável e mais equilibrada, a gente fala de uma saúde única, Então, a gente fala da saúde humana, a gente fala da saúde animal e a gente fala da saúde do planeta. Então, o orgânico, o produto orgânico, ele vem aí com uma força muito grande para trazer todo esse contexto de saúde única, Então, a gente tem aí a nossa principal meta é a gente aumentar esse sortimento de orgânicos na loja. Então, a gente trazer esse volume para o consumidor e de uma maneira acessível, para que todos, sem distinção, tenham acesso a esses produtos. Então, é super importante essa parceria, essa participação de vocês, para a gente construir isso juntos. Então, o Carrefour quer fazer essa construção com toda a cadeia, então com os produtores e com o próprio consumidor. E eu acho que esse evento aqui veio super de encontro com o movimento Act for Food e a gente trouxe as pessoas de todos os elos que podem contribuir aí para a gente cada vez mais trazer um produto orgânico seguro e de maneira acessível para o consumidor. Agradeço muito a presença de vocês. Tá certo, obrigado, Júlia. Realmente, em nome da Ecocert, estender essa reflexão da Júlia, que a gente também está aqui dentro de uma iniciativa do Grupo Ecocert de promover esses diálogos. Então, houve a preocupação de trazer pessoas de vários segmentos da cadeia produtiva do orgânico, justamente para a gente poder dialogar com vocês, ideia esse formato de mesa redonda bem flexível para todo mundo sentir a vontade de participar e acolher também as observações, os pontos de vista de todos os presentes e também as pessoas que estão acompanhando no YouTube fiquem à vontade para estar fazendo suas intervenções pelo bate-papo, que a gente vai inserir esses questionamentos aqui também. Eu vou estar lendo essas questões para comentários aí dos palestrantes. Então, dando início aqui, mais uma apresentação da nossa programação. A ideia agora é começar o nosso primeiro bloco discutindo a temática do consumo de orgânicos e as tendências do mercado hoje. Então, quem vai estar contribuindo para a gente nesse eixo vai ser a Silvia, representando a CI Orgânicos, da SNA, e também o Kobe Cruz, da Organis, vão estar apresentando alguns números para a gente, tentando apontar, dentro do mercado de orgânicos do Brasil, algumas tendências e o que eles observam a respeito dessas tendências. Depois a gente vai ter uma breve pausa e voltamos com o eixo de transição ao sistema orgânico e certificação por auditoria. Um tema um pouco mais técnico, colocando esse desafio da confiança na cadeia produtiva, da credibilidade dos orgânicos, e como se trata isso na prática, através da certificação e também do manejo. E quem vai estar contribuindo para a gente vai ser a Caroline da Manejo Bem, especializada em extensão rural e assistência técnica, também dos orgânicos, e o Alexandre, nosso diretor da Ecocert Brasil, dando uma visão da certificação em si e das etapas para a certificação e tudo que está envolvido nisso.
Depois de mais um breve intervalo, a gente retorna então para uma fala de síntese, né, por parte do Eric, diretor do Carrefour, que vai trazer essa relação dos produtos orgânicos e do varejo, trazendo também as iniciativas que o Carrefour faz hoje nesse segmento de produtos, né, ele que é diretor de perecíveis, né, vai poder dar essa pincelada mais estratégica, né, essa visão do varejo, como se relacionar com os produtores para impulsionar também esse mercado de orgânicos. Então, o formato vai ser uma exposição oral ali dos palestrantes por 20 minutos cada um deles, né? E no final de cada bloco que eu apresentei para vocês, vão ser aberta então a fala para todos os presentes e também para as colocações das pessoas que estão participando pelo YouTube. E a ideia, né, obviamente, cada um vai conduzir sua fala, mas a ideia é que todo mundo fique à vontade também para fazer intervenções, né, durante as falas, e eles mesmos complementando a fala uns dos outros, na medida que acharem interessante e conveniente. Só vou pedir gentileza para quem quiser ir falando, né, para levantar a mão para eu ir anotando as pessoas que querem falar, porque por conta da transmissão a gente depende do microfone, então não é só levantar a mão e falar, eu levo o microfone até vocês para a gente garantir que todo mundo seja ouvido e seja acompanhado também para quem acompanha a gente pela internet. Alguma questão antes da gente começar a passar a palavra aqui? Então tá certo, né? Obrigado novamente à presença de todos, né? Espero que a nossa tarde seja bem rica, né? Um debate bem frutífero. E dando início então ao nosso bate-papo aqui, a nossa discussão do Orgânicos na Mesa, vamos começar então a falar sobre consumidor de orgânicos e tendências do mercado. Então agora eu passo a bola para o Kobe ou para a Silvia vai começar falando. Então deixa eu passar aqui o microfone, Silvia. Fica à vontade. Obrigada, Daniel. Obrigada, Carrefour. Muito obrigada, EcoCert, pelo convite. E é um prazer estar aqui em companhia desta mesa simpática e de todos os presentes e as pessoas que nos escutam e nos veem pelo YouTube. Ok, orgânicos. Eu sou um consumidor orgânico, vocês também são. Quando eu penso em alimentos orgânicos, eu, consumidor, em que penso? Penso na minha saúde. Então, orgânicos está ligado à saúde das pessoas. E hoje em dia é muito claro, as pessoas estão conscientes de que a alimentação tem que ver com saúde. A alimentação já não é mais eu vou comer porque estou com fome e tenho que comer, pronto. Mas a alimentação tem que ver muito com a saúde. E a saúde tem que ver com alimentos ditos mais saudáveis, desculpem, saúde saudável, mas ao mesmo tempo alimentos sem agrotóxicos, com uma rotulagem e uma etiqueta que eu entenda. Eu, consumidor, vou para um varejista, neste caso temos aqui o Carrefour, pego um produto da prateleira, dou volta ao produto e me interessa saber o que estou consumindo, o que vou comprar, quais são os ingredientes desse produto, eu quero etiquetas transparentes, eu quero ingredientes que eu possa entender. Eu não sou uma pessoa, um consumidor que entende muito bem latim ou grego, palavras assim, todas científicas, é muito complicado. Então, tem que ser palavras que eu entenda e não estou mais interessada como consumidora em alimentos ultraprocessados e estou interessada em alimentos mais naturais. Os celíacos desejam alimentos sem glúten. Os que têm problemas com lactose, alimentos sem lactose. Diabéticos, os que estão em regime com menos açúcar. Sódio, e assim vai. Então, o consumidor hoje em dia, para os produtores orgânicos, entrega, se vocês querem, uma carta que indica eu desejo isto. E aqui vem um desafio para os produtores, sei que é um programa sobre consumidor, mas o produtor de orgânicos, ou os produtores e as agroindústrias devem atender o desejo do consumidor se desejam que compre os seus produtos. Então, é muito interessante, aqui conhecemos todos, mas são os alimentos orgânicos os que vão crescendo em market share no mercado, são aqueles que vão crescendo mais dentro dos alimentos vendidos nos supermercados. A venda de alimentos convencionais não é o que mais cresce são os orgânicos. Então, é uma tendência, eu não diria mais um nicho, uma tendência que está entrando com força. Ainda não, os números não são gigantes, ainda a produção de orgânicos no mundo não
comparada com a produção de alimentos convencionais, é porcentagem mínimo, no Brasil ainda menos, mas temos esse desafio, e eu acho que esta parte que nos une a todos nós, a história de saúde, alimentos orgânicos. Então, dentro deste pano de fundo, a gente acompanha muito dentro do Centro de Inteligência da SNA que se trata. E interessante entrar no varejo ou ir para as feiras e encontrar que cada vez existem novas marcas de alimentos, marcas menores, feiras especializadas com novos produtos, novas marcas menores, eu diria até alimentos novos. E produtos novos, é interessante. Por exemplo, quinoa está na moda. Quinoa ou quinoa é grão bastante antigo, grão milenar. Hoje em dia, século XXI, está na moda. E nós só estamos descobrindo as propriedades da quinoa, que vem da Bolívia para o Brasil e aqui se converte em pacotinhos de quinoa, se converte em flocos, se converte em biscoitos, etc. Mas a quinoa está na moda por razões de saúde. E suas propriedades de saúde estão sendo aceitas pelo consumidor. Quinoa, temos chia, outro alimento milenar, temos goji bears, que vem de ainda mais longe. Então, aos poucos, os desejos e anseios do consumidor têm que ser respondidos pelos produtores e pelos varejistas. Então, o consumidor exige e o varejista e produtor deve atender esses anseios. Eu acho muito engraçado, aos poucos a multinacional lançou nos Estados Unidos uma barra, essas barrinhas de cereais de moringa. Moringa, que também estão começando a sair agora no Brasil. Na agricultura convencional brasileira, é uma planta, cultivar que serve para a alimentação dos animais. Mas, neste caso, esta multinacional é uma barra de alimentos moringa, que está começando a entrar na moda, que entra para humanos. Então, dentro dos alimentos que entram na moda, estou pensando na açaí, estou pensando no que se chama superfoods, superalimentos. Tem vários países vizinhos vendendo produtos de sua biodiversidade que estão sendo entregues aos consumidores, já seja para exportação ou mercado nacional, como uma resposta aos anseios de saúde. Isso é um desafio para a produção, para as agroindústrias alimentares globais. E aqui não desejo falar de nomes, mas as grandes agroindústrias alimentares estão perdendo o mercado, porque esse mercado estão entrando nesse mercado indústrias menores, alimentos orgânicos, e comem o market share das grandes agroindústrias. E aqui vale a pena pensar, Jorge Paulo Lemann, brasileiro, uma das pessoas mais ricas do mundo, um empreendedor que comprou uns poucos anos atrás, 2 grandes indústrias de alimentos mundiais que estão perdendo o mercado por não responder muito aos anseios do consumidor, entre outros, falou para a prensa brasileira: me sinto jurássico. Não porque o homem tenha mais de 60 anos, senão porque não teve a capacidade de entender que desejam ou qual é o anseio dos consumidores. E ele, às vezes, repete isso e acho que é muito interessante vir uma pessoa como ele. Então, temos novidades, sucos, detox, verdes. Agora misturamos frutas com vegetais, frutas com legumes, porque o consumidor deseja isso. Aqui temos várias marcas no Brasil desse tipo de alimentos, que eu acho muito interessante. Eu mencionei grãos milenares. Nas prateleiras do varejo brasileiro e de outros mercados, nas feiras municipais, cada vez crescem os produtos orgânicos, atendendo aos anseios dos produtores, que colocam os produtos no mercado, obrigada, e atendendo o que desejam os consumidores. Temos inovação. Essa inovação ainda não atende os produtos orgânicos, é um desafio, e eu espero que os orgânicos entrem também nesses mercados. Tendência: consuma-se menos carne. O gado e a pecuária
afetam a sustentabilidade, não podemos ter mais gado crescendo. É uma pena para o Brasil, somos um país de mais de 200 milhões de cabeças de gado, mas estamos entrando já no mercado com carnes, aves, laticínios feitos de plantas. A palavra é alimentos feitos de plantas. E no Brasil, aos poucos, se lançou carne vegetal, carne feita em laboratórios. Agora, eu gostaria que nessa carne vegetal, os vegetais sejam orgânicos. Nesse momento, a inovação vai ser muito interessante e também um produto muito interessante para o mercado. Estão dando os primeiros passos, então eu acho que como consumidores orgânicos deveríamos exigir que essas carnes vegetais, esses novos produtos, sejam orgânicos. Por que não? Mas são áreas de inovação muito interessantes. Novamente, em resposta ao que desejam os consumidores. Menos carne, alimentos à base de plantas. E depois, para onde compram os consumidores? Varejo, obviamente, mas feiras orgânicas, varejos menores, cestas, de entrega de cestas a domicílio, produtores a través de sistemas diretos de contacto com consumidores, chamado CSA, entregando do produtor para o consumidor, e o consumidor desejando conhecer quem é esse produtor. Eu esqueci um pouco essa história. Nós, consumidores, queremos saber quem produz. Eu quero saber a cara dessa pessoa e quero conhecer a história. Então, nas etiquetas precisamos, ou seja, códigos, QR codes, ou através de varejo, fotos, filmes, cartazes, o que seja. Consumidores desejam saber quem produziu, desejam produtos que venham do bairro, do entorno, do estado, não de outros estados e circule durante milhares de quilômetros pelos mares ou pela terra. Então, a história, a transparência, quem é o produtor é importante. E dentro deste outro pano de fundo temos o impacto ambiental na produção dos alimentos. Eu não sei se estão 20 minutos ou não, mas eu gostaria de passar para a Kobe. Ou você deseja que eu continue? Vai ter plaquinha ali. Ah, vai ter uma placa, ok. Ah, tá bom. Senão eu não quero comer o tempo dele, não é justo. Então, já temos sistemas de rastreabilidade no Brasil que está começando, sobretudo com grande varejo. E o governo também, o Ministério da Agricultura, está falando na rastreabilidade de frutas e vegetais agora, a partir de agosto, para conhecer a rastreabilidade dos alimentos. No caso dos alimentos orgânicos, esta rastreabilidade, ao ser alimentos certificados, é mais transparente. Mas estes sistemas de rastreabilidade, já sejam exigidos pelo governo ou, em muitos casos, pelos consumidores, são importantes. Através dessa rastreabilidade, conhecer quem produziu, eu quero saber quem é o produtor, eu quero saber que ingredientes foram usados, eu quero saber que insumos foram usados. Então, a rastreabilidade que está sendo imposta, a rastreabilidade que está sendo exigida, veio dos consumidores, através do varejo, através das políticas públicas, através dos governos. Então, isso eu acho que é importante para os consumidores que estão aqui presentes, os que nos estão escutando e vendo, que entendam o impacto que eles têm, e entendam que, neste momento, o consumidor tem a caneta na mão e decide. O consumidor decide, produtores devem atender, os varejistas devem atender os produtores e, obviamente, o sistema público deve entender as duas partes e entender também o que desejam os consumidores. Então, esse poder, hoje em dia, de consumidores é importante. E não só é importante no Brasil, temos a mesma se passando na América Latina, temos na Europa, temos nos Estados Unidos, onde tanto Europa como Estados Unidos temos varejistas especializados em alimentos orgânicos, alimentos naturais. Está chegando até a China, a gente recebe na SNA associações de produtores e de diversos estados da China
que falam de alimentos orgânicos e se interessam em alimentos orgânicos justamente devido a diversos problemas que tiveram com a cadeia alimentar que impactou os consumidores. China teve até mortes por alimentos que foram, digamos, insumos colocados nos alimentos de uma maneira imprópria. Então, a força do consumidor, a força dos alimentos orgânicos, a força dos alimentos naturais, a resposta que os produtores, o varejo, as certificadoras, porque não, tem que dar aos consumidores, é muito importante. O consumidor está muito mais atento, e essa tendência do consumidor atento é uma coisa que tem que ser entendida, que o consumidor hoje em dia tem a caneta no braço e vai decidir, porque é o consumidor que compra. E se eu, como produtor, ou varejista, ou associação de produtores, mesmo a cooperativa de agricultores familiares, não atendo que deseja o consumidor, eu perco o mercado. E no caso das grandes empresas, como mencionei, a perda de seu mercado está sendo já notório. Algumas delas estão instalando programas de inovação e saindo com novas marcas, novos produtos para atender justamente o que desejam os consumidores e oferecer novos produtos. Então, eu acho que esses novos produtos é interessante. Eu mencionei os sucos detox, eu mencionei as barrinhas de cereais. Isto é interessante. Grandes cidades, as pessoas já não voltam para casa para almoçar como há 50 anos atrás, uma coisa assim, ou em cidades menores. Então, hoje em dia, barras ou snacks, pacotinhos de alimentos, pipoca ou biscoitinhos, viraram refeições. Isso é muito interessante. Tenho 5 minutos para consumidores entender, será que um pacotinho de algum alimento, de um snack, pode ser uma refeição? E para os produtores entender, se eu produzo um snack e estes consumidores vão comer isto como, se alimentar como um alimento, como uma refeição que coloco dentro deste snack. Então, snacks estão virando também uma tendência. Temos diversos alimentos orgânicos de snacks, barrinhas várias. Os sucos cada vez são ultraprocessados, frios, não mais frios, vegetais detox, verdes, vermelhos. Bom, vocês nomeiam as cores, estão todas lá. Mas isso também para a produção orgânica é o mercado, e para o consumidor também é uma maneira de, aos poucos, conhecer os produtos orgânicos e alimentar-se com produtos melhores. Eu gostaria de deixar e agradecer muito e passar o microfone para Kobe. Agradecer a Silvia, né? Só informando que a gente está recolhendo aqui as participações pelo YouTube, né? Na hora, no final da fala do Kobe, a gente vai fazer a leitura dessas questões, das ponderações que estão sendo feitas pela internet. E é isso, né? Passar para o Kobe, quem quiser já ir se inscrevendo para fazer as intervenções. Eu já vou anotando aqui, a gente segue com o debate no final da sua fala. Pode ir lá, Kobe. Olá a todos. Bom, primeiramente, queria parabenizar aqui pela iniciativa, né, da Ecosset, junto com o Carrefour, e agradecer o convite em poder participar. Então, pegando o gancho aí da Silvia, né, parece que o consumidor fez um curso de freguês, né? Ele está querendo saber mais, né? E como é que ele vai saber mais? Usando uma linguagem que ele entenda, né? E é justamente isso que a Silvia estava falando. Como chegar no consumidor e falar de uma maneira que ele entenda o que é um produto orgânico. Daqui a pouco eu vou falar sobre alguns números da nossa pesquisa, né? Mas antes eu quero falar do nosso mote, né? Que é Orgânicos em Movimento, que é um mote de campanha que a gente tem usado no nosso site, em nossas mídias sociais, nas feiras, nos folders. Por que Orgânicos em Movimento? Eu vejo 2 marcos importantes assim, né, na nossa breve história do orgânico. 2011, quando a Lei 10.831 entrou em vigor,
e tinha todo um movimento orgânico, né? Ainda tem, né? E parece que 2019 o orgânico está se firmando, né? Criando vida própria aqui no Brasil. É o Orgânicos em Movimento. Como disse o Rogério Dias, o orgânico está se movimentando e a gente indo atrás para ver, para entender o que está acontecendo, né? Então, e o Organis? O que é o Organis? Né? Aliás, gostei da tua pronúncia, viu? Organis. Très chique, monsieur. Né? Então, o Organis é uma entidade setorial, não é a entidade setorial, é uma porque tem muitas entidades, e muitas entidades boas fazendo coisas muito importantes no orgânico. E o Organis faz advocacy, faz políticas públicas? Não. Certifica? Não. É uma ONG? Não. Bom, se minha mãe estivesse aqui, ela ia perguntar, mas o que vocês fazem, então? Né? A gente promove. Sabe? É uma entidade de promoção dos orgânicos. Vender a ideia de um país orgânico, que é possível ser mais orgânico. E como que a gente faz isso? A gente promove, né, os nossos associados, e os não associados também se beneficiam, em feiras. A gente começou em 2005, né, com feiras internacionais, se chamava Organics Brasil, e levava produtores brasileiros para o mundo inteiro, né, e principalmente nas duas principais feiras do setor, que é a Alemanha e Estados Unidos. A Biofan na Alemanha, a Expo West na Califórnia. São duas feiras totalmente diferentes, né. A Alemanha é muito bonita, né, aqueles produtos maravilhosos, mas é um pouco mais frio assim a abordagem. E na Califórnia, na Expo West, a festa já começa um dia antes, naquele clima, experimente isso, vai, prove. Né? E o americano é muito interessante. Eles pegam aqueles... Eles são muito bons em brand, né? Eles pegam aqueles ingredientes, tal, misturam com aquilo, é muito ávido por novidade e brand it. Coloca o brand e aquilo vende. Né? Isso lembra um filme do John Wayne chamado Rio Lobo, né? Aliás, a palavra brand vem disso, de queimar. Ele queimava o gado. Ia passando aqueles milhares de gado assim, brand it. Bem aquele sotaque do John Wayne, assim, brand it. E o mercado americano é mais ou menos isso, né? Brand it. E o Brasil está aprendendo a fazer o tal do brand. Né? E isso a gente tem visto em nossas ações. Empresas jovens, pequenas, fazendo embalagens maravilhosas, coisas que só empresas grandes faziam. E numa linguagem do orgânico muito mais ao encontro do consumidor. Principalmente esse consumidor, e eu tenho uma filha de 17 anos que consome, gostam de coisas imperfeitas, mas tem um senso crítico muito grande. Assim. Não é fácil. Então, e o Organis, ele traz números, né? Faz pesquisa de perfil do consumidor, cria artigos, conteúdos, tem uma parceria com o Google AdWords. Nós temos uma verba de $10 mil para gastar por mês em busca por produtos ou por empresas de orgânicos. E o nosso site hoje está muito acessado, 500 visitas por dia, né, uma duração de quase 2 minutos. Então, você vê que existe uma procura muito grande. Né. Os dois artigos que mais são acessados são o que é um produto orgânico e as frutas da estação. Então, a relação que se vê muito forte do FLV com as frutas, quer dizer, o FLV com os orgânicos é muito grande. Né. Então, agora, como falar de números, né, num país tão diverso? O Brasil é tão diverso que até os números são diversos. Se a gente consultar o mapa, temos lá quase 20 mil cadastrados como orgânico. Saiu uma matéria esses dias, numa revista do IBGE, que temos 67 mil produtores orgânicos. Qual que a gente vai escolher? Eu escolho o mapa, né, porque é onde todo o cadastro de orgânico é obrigado a estar lá. Né. A gente tem quase 20 mil unidades produtivas cadastradas, e em 2006 era 12 mil e pouco. Então, em 3 anos, tivemos aí um acréscimo de 52%, mais ou menos. O Paraná continua sendo o estado que mais tem unidades produtivas, mais de 3 mil. Né? E o Sul, né,
pega os 3 estados, aí são os que mais têm unidades produtivas. Isso para a indústria pode ser relevante, né, porque a logística melhora quando vai se procurar um ingrediente orgânico. Obviamente que não tem todos os ingredientes que às vezes precisa. Às vezes tem que importar do Brasil mesmo, né, porque quando a gente traz um açaí da Amazônia aqui para o sul, é como se fosse uma importação. Então, e o número? Qual que é o número dos orgânicos no mundo inteiro, né? Já passou a barreira dos 100 bilhões de dólares. Bom, eu venho da área de marketing, né, trabalho com marketing, design, e a gente fez essa pesquisa, né, que traz dados. Misturar essas duas coisas, né, dá um ingrediente muito interessante, né? É a arte de mentir dizendo somente a verdade, né? E os números são frios, eles têm essa capacidade de fazer isso, né? Mas eu não vou fazer isso. E porque o orgânico tem histórias tão bonitas, muito mais inspiradoras do que os números frios. Mas para que a gente levanta esses números? Porque o setor precisa atrair investimentos, quer saber os números. Tá? A indústria precisa ter uma segurança de regularidade de entrega. Como é que está o número de produtores? Vou achar tomate, né? Onde que tem? Quantos produtores tem? Que volume tem? Né? O ano que vem, se eu quiser, depois que eu gastei um dinheirão para promover isso, vou ter tomate de novo para colocar no meu ingrediente. Né? Então, os números são grandes e pequenos ao mesmo tempo, né? Porque tem muito chão no Brasil, né? A gente ocupa aí, se for ocupar, no máximo 1%, né? Em relação à produção não orgânica e convencional. Por que eu falo não orgânica? Eu, ultimamente, ando diferenciando orgânico, não orgânico, convencional e não convencional. Por quê? Porque, às vezes, você vai comparar preço, fica injusto você comparar preço de um orgânico de um produto que nem convencional ele é. Porque eu entendo que um produto convencional ele é, no mínimo, sustentável. Sabe? Ele tem, no mínimo, boas práticas. E tem muitos produtos que não têm boa prática, a gente não sabe o que a gente realmente está ingerindo, né, do ponto de vista do consumidor. E o Brasil, nesse mercado mundial, ele participa mais ou menos com 1%. Né? Chegamos aí a um número estimado. Por que estimado? Porque é difícil o número no Brasil. Se perguntar o faturamento aqui, é uma deselegância. É como perguntar assim, para uma pessoa, quanto é que você ganha por mês? Né? Nos Estados Unidos não é assim, não. Né? Lá precisa dos números, todo mundo oferece os números, porque pensa no setor. E aqui a gente não consegue ter os números, mas quer os números. Tá? Então, o número que a gente chega aí, com muita ginástica, é de 4 bilhões, né, de reais por ano. Tá? Então, comparado aos 100 bilhões, dá mais ou menos 1% do mercado mundial. E essa pesquisa que a gente vai lançar agora, na primeira semana de setembro, ninguém precisa anotar nada, basta anotar o nosso website, organis.org.br, que vai estar disponível para download. Tá? A gente tem uma versão aí de mais ou menos 50 páginas, gratuita, para quem quiser se inscrever. E ela tem um comparativo com a primeira pesquisa que foi feita em 2017, isso mesmo. São tantos números que a gente confunde. Né? E, em 2017, a penetração do orgânico era de 15%. A pergunta que se fazia era, você consumiu algum produto orgânico nos últimos 30 dias? Interessante, porque agora eu sou de Curitiba, então vim para cá, viajei pela Gol. Se a gente fosse perguntar isso na Gol, todo mundo ia dizer, sim, a gente comeu um biscoitinho. Né? Na vinda, comia um salgadinho, na volta, um cookie. Né? Todos orgânicos. Isso é um dado interessante, né? Sabe? Então, voltando aqui a 2005, né, quando a gente começou com o Orgânicos Brasil, e eu estou no começo, né, dessa história, junto com o Ming Liu, a gente ia no supermercado e tinha uma prateleirinha, uma gôndola assim, escrito orgânicos. Né? Quando a gente via alguém comprando orgânico, assim, dava vontade de abordar. Olha só, uma pessoa meio parecida comigo. Assim. E os orgânicos, hoje, eles convivem em muitos lugares assim, de uma forma muito natural. Sabe?
Natural no sentido assim, não levanta uma bandeira, ou às vezes não precisa colocar que é orgânico. E é interessante porque o orgânico, ele, em 2005, mais ou menos, né, você via assim, uma certa imaturidade nas embalagens, né, as empresas ainda não despertaram para essa comunicação. E hoje, em 2019, que já chegou em 19%, o nosso perfil, a nossa nova pesquisa mostra isso, né, que de dois anos para cá crescemos 4 pontos percentuais, né, incluindo a região norte, inclusive, né, que se não incluísse a região norte, como não foi incluída na pesquisa passada, passaria de 20% em comparação, né? Que as empresas cresceram não só quantitativamente, mas a qualidade de apresentação dos produtos, né? As embalagens estão muito bonitas, estão numa linguagem lúdica, e coloridas, alegres, e é bem para essa geração jovem, que quer saber como as coisas são feitas, ou então para a geração millennial, ou até mesmo para essa gente que pensa que é jovem e tem dinheiro para gastar. Esse é o nosso público perfeito, né? E o que mais que essa pesquisa trouxe de novidades agora em 2019? Então, os motivos pela qual se procura orgânico não mudou muito. É o benefício individual, ou seja, de saúde. E o que a gente tem que fazer como entidade e em parceria com outras entidades? É falar para o consumidor que o orgânico é muito mais do que um benefício individual, que é muito mais do que um alimento sem agrotóxico, que ele também é um benefício coletivo, sabe? É um benefício coletivo ambiental, é um benefício coletivo social. Você não expor o trabalhador, né, a muitos insumos nocivos, né? Agrotóxico é veneno? Eu acho que é, porque senão não viria aquele desenho de uma caveira que a gente vê, né, nas embalagens de agrotóxicos. Então, e quando o consumidor percebe isso, ele consegue perceber muito mais o valor do orgânico, e que é uma grande barreira, continua sendo, todos sabem disso, né, mas a nossa pesquisa vem para afirmar isso. 2017, 2019, a barreira do preço continua sendo por que você não consome orgânico ou por que você não consome o orgânico em maior quantidade. Tá? A segunda, também todos devem saber, é conveniência. Ou seja, você não atravessa uma rua e acha um produto orgânico. Né? Orgânico e praticidade não andam juntos. Você tem que ir atrás do orgânico. Muitas vezes tem que comprar e fazer teu produto orgânico, preparar teu produto orgânico. Eu acho muito bacana, tal, as barrinhas, né, os snacks, como a Silvia falou, mas e à noite, né? A gente quer continuar comendo, né, uma refeição normal, de preferência orgânica. É muito associado ainda o orgânico, né, a somente frutas, verduras e legumes, né? A nossa pesquisa mostra isso. E mostra uma coisa muito interessante. Mesmo em 2017 já mostrava isso. Não existe top of marketing do orgânico. Existem algumas marcas citadas, né? Algumas se repetem, outras saíram, e umas novas chegaram. Falar em números, eu vi que tem mais 5 minutos. Nossa, como eu falo. É. E eu estive num evento 2 semanas atrás, que o Carrefour me convidou, sobre inovação. Isso é um indicador muito interessante, né? Uma coisa que se via muito na BioBrasil, que é a principal feira do setor, era inovação, tech, startups. Eu acho isso muito positivo, né? E o orgânico precisa de muita tecnologia, ou melhor, precisa democratizar o acesso à inovação, tecnologia. Os pequenos produtores não têm essa condição econômica, né, muitas vezes, de ter, né, esse acesso, de poder pagar por isso. E precisa inovar em logística. Então,
chegou, né? Tudo isso chegou no orgânico. Né? E o que mais que a gente via nessa feira? Cresceu muito, por isso que eu falo orgânico e não orgânico, e convencional e não convencional. Cresceu muito não orgânico, sabe? Mas tem um pé de saudável ali, né? Que eu considero isso como uma transição, sabe? Muita gente, tanto para o consumidor quanto para o produtor, eu vejo indo no natural uma transição para o orgânico. Até mesmo porque orgânico não é sinônimo de, muitas vezes, de qualidade ou de, né, ou de produto saudável. Né? Mas entre um produto não saudável orgânico e um produto não saudável não orgânico, eu prefiro um produto não saudável orgânico. Então, e outro indicador muito interessante foi a feira da Expo Oeste esse ano. A gente, como entidade, participa dessas feiras. Nunca se viu tanto brasileiro como se viu esse ano na Expo Oeste. Não eram brasileiros indo expor, mas brasileiros indo lá para ver o que estava acontecendo e trazer isso para o Brasil, porque era quase unânime. O orgânico no Brasil está acontecendo, vai acontecer. E é incrível que eu vejo ainda matérias, semana passada vi uma matéria, a moda dos orgânicos. Eu pensei que ia falar assim, né, do algodão orgânico. Não. Ainda achando que orgânico é moda, coisa que eu via 15 anos atrás, na revista Veja, falando orgânico é uma moda. E a moda não caiu. Acho que a pessoa não se ligou que o mundo já faz, desde os anos 70, que está indo nesse movimento orgânico, que desde os anos 30, quando surgiu a antroposofia, a agricultura biodinâmica, com Rudolf Steiner na Alemanha, Mokichi Okada no Japão, com a agricultura natural, né, Sir Albert Howard fazendo experimentos na Índia, né, que percebeu a importância do solo, e veio dar nesse movimento dos anos 70, né, com a IFOAM, passando aí pelos anos 60 com a Rachel Carson, quando lançou aquele best-seller Primavera Silenciosa, né, onde uma mulher bióloga, escritora, enfrentando toda a masculinidade da classe científica, dizendo: vocês estão colocando muito veneno. Primavera Silenciosa, a gente não escuta mais o barulho dos insetos nem dos pássaros. Então, o orgânico não é moda, e eu diria, e ouso dizer que não é tendência. Né? Ele está aí acontecendo, né? E vai crescer, porque tem muito chão para crescer. E parabéns para aqueles que ainda não são orgânicos, mas já estão pensando na agricultura orgânica, já estão usando os insumos, né, os biofertilizantes, os pó de rocha, pensando numa transição. Obviamente que tudo é calculado, né? Muitas vezes se pensa no lucro, mas que bom que está pensando numa coisa lucrativa de uma maneira diferente, sabe? Não predatória. Acho que é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Bom, agradecer a Silvia novamente, também ao Kobe pela exposição. Acho que já foi bem provocante as colocações que ambos colocaram sobre esse panorama dos mercados. A gente tem algumas perguntas na internet aqui que eu coletei, mas antes eu queria passar para o pessoal aqui da plateia. Eu vou fazer esse apanhado de perguntas e depois devolvo para vocês comentarem esse bloco. Eu acho que fica mais fácil, né? Então eu vou ter o Cavaleiro aqui, depois o colega. Deixa eu só passar o microfone. Pudesse apresentar antes, por favor. Ok, muito boa tarde a todos. Obrigado pela participação, muito interessante. Eu queria só fazer aqui 2 ou 3 comentários rápidos e pedir a observação de vocês. Sobre a questão que a Silvia inicialmente falou, 2 questões. No que se refere à biodiversidade, e o que se falou aqui ainda há pouco, é que no Brasil, tanto quanto os orgânicos crescem significativamente as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. Eu sou jornalista, durante muitos anos eu fui jornalista do agronegócio, cheguei a ser editor de publicações, e agora estou me especializando em orgânicos, e tenho estudado, e tenho participado, e tenho um contato muito direto com a Associação de Agricultura Orgânica, e estou presente em várias feiras. Eu sei que tem alguns feirantes de orgânicos que eles, inclusive, escondem as suas plantas porque não conseguem atender à demanda, não chega a ser suficiente. Então, as PANCs estão crescendo significativamente. A isso, o que eu chamo, a outra citação que a Silvia fez, en passant, que diz respeito à dúvida do Jorge Paulo Lemann sobre a relação de
de para onde o consumidor está indo, que ele não entende. Eu acho que o consumidor, de certa forma, está voltando. Ao invés de se pensar no futuro como um passo adiante em alguns progressos, o que se entende como progresso, deveria pensar em passo para trás. Quando se fala em orgânico e ter essa relação de confiança, é uma relação mais estreita, quando as pessoas tinham uma relação mais próxima com o fornecedor de leite, ou fornecedor de certos alimentos. E eles buscam no orgânico essa relação de confiança. Então, ao invés de pensar no progresso como algo de onde estamos, para onde vamos, para frente, pode, às vezes, pensar um pouco para trás para entender a relação de confiança. E, finalmente, do que o Cobb falou sobre números, aqui no estado de São Paulo existem 2.200 produtores orgânicos no estado de São Paulo. Mas isso pode gerar um problema no curto prazo, por quê? A Prefeitura de São Paulo há uma lei que a obriga, e é uma lei progressiva, a utilizar alimentos orgânicos na merenda escolar. Essa lei, hoje, aqui em 2019, se não me engano, são 10%, mas em 2026, a Prefeitura terá de fornecer 100% de alimentos orgânicos na merenda escolar. Isso significa uma compra anual de 250 milhões de reais nos valores de hoje. Porém, necessitaria, para atender essa demanda da Prefeitura, pelos estudos, 19 mil produtores para atender. Veja, hoje, no estado de São Paulo todo, tem 2.200 produtores. No Brasil, como o Cobb citou, cerca de 20 mil produtores, que seria suficiente apenas para atender uma demanda da Prefeitura de São Paulo. Portanto, se esse número de produtores não aumentar substancialmente nos próximos meses ou anos, a Prefeitura de São Paulo não vai cumprir a legislação e pode até sofrer algumas consequências, porque não tem produtores no Brasil suficiente para atender a demanda escolar de uma prefeitura. E aí, voltando ao início, por isso, algumas escolas municipais estão investindo em hortas orgânicas e muitos com punks. Queria saber, depois de vocês, nesse sentido, que vocês têm de informação sobre alguma tendência de consumidor também para as punks e alguma informação de aumento de produção. Obrigado. Se puder, por gentileza, se apresentar e fazer a pergunta. Boa tarde a todos. O meu nome é Hélio da Silva. Eu sou gerente-geral da Native Produtos Orgânicos. Só para relatar a iniciativa excelente do Carrefour aqui agora. E a primeira vez que eu ouvi falar em orgânicos na minha vida foi em 1999, pelo próprio presidente do Carrefour, que era o Jean Duboc, na época. E o Jean Duboc trouxe para São Paulo, para o Brasil, um conceito de orgânicos, tal, convidou a Native para participar de uma reunião naquela oportunidade, e a gente percebe aqui que o Carrefour está perseguindo esse sonho, que é um sonho bom e real. Então, foi a primeira vez lá em 1999. Só para dar um recado, eu trabalhei na Copersucar União 25 anos, e em 1999 eu fui contratado pela Native para formatar a marca Native aqui no Brasil. E formatamos. Então, a gente está falando em 2005, 2010, 2015, e eu retorno lá em 1999, e se falou aqui, o pessoal aí falou que orgânico é orgânico. Vocês imaginem, em 1999. Esses dias eu lancei um desafio ali na Paulista, na Avenida Paulista, uma pessoa, falei, se você consultar 50 pessoas agora, aqui, com prancheta na mão, se elas conhecem orgânico, sem medo de errar. 90% não sabem. Alguns vão falar, o orgânico é aquele hidropônico lá, ou seja, é uma confusão total. Melhorou as coisas? Claro que melhorou, de lá para cá. Lembrando que a Native está no mundo inteiro, nós estamos em 64 países, e nós temos esse perfil de consumidor. O perfil do consumidor é um consumidor fiel, formador de opinião,
orgulhoso em consumir orgânico, ele sai falando para todo mundo, agora eu estou optando por orgânico. E esse consumidor está disposto a pagar um preço justo pelos orgânicos. O que é o preço justo pelos orgânicos? Nada mais é do que contar a história dos orgânicos. Não se vende orgânico, se conta história de orgânicos. E é uma história bonita, uma história envolvente, uma história de heróis. Heróis, produtores de orgânicos são heróis. É o cara que não dorme à noite. De madrugada ele acorda e vê se vai gear. Herói. E muitas vezes ele é um herói da porteira para dentro só. Da porteira para fora ele encontra alguns entraves aí, que a gente conhece quais são. Então, é um consumidor fiel, formador de opinião. Ou seja, é o sonho dourado de todos os players do mundo. O que os players querem? Cliente fiel, cliente formador de opinião, cliente que traz um ticket médio acima do normal. Esse é o consumidor e esse é o sonho dourado dos varejistas do mundo. Eu tenho 3 filhos e 3 netos hoje. Eu sempre falo uma coisa para eles, eu sou da roça. Sempre falo uma coisa para eles, aprendam a contar história. Querem ser bem-sucedidos na vida? Contem histórias. Histórias verdadeiras, reais. E eu tenho contado algumas histórias. Contei uma há pouco tempo para o presidente do Walmart, contei outra. E histórias são bonitas. E os orgânicos são histórias. Orgânicos têm aproximadamente 8.000 anos. O jornalista ali falou que é um produto lá de trás. E é. Quando o homem saiu da caverna e passou a cultivar. É o que nossos avós e bisavós já consumiam. Orgânicos. Aí veio um pouquinho de ganância, né, do ser humano e deu no que deu aí. Orgânicos hoje tem uma mídia espontânea muito bonita, e quem está fazendo essa mídia espontânea são os agrotóxicos, por incrível que pareça. Os agrotóxicos estão ajudando os orgânicos, ameaçando, falando, esse bate-papo todo aí, que a gente está olhando aí. Então, os orgânicos é uma ferramenta, e orgânicos é história. Preço. Alguém falou aqui que preço é barreira. Não, preço não é barreira. Orgânico não é preço. Orgânico é desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido é medo, apavora, não quero. Orgânico não é preço. Mas o pobre não tem condição de comprar orgânico. Ué, é o que mais gasta em Big Mac, em Coca-Cola, em cerveja, em remédio. Ué, onde arruma dinheiro? Onde está o dinheiro? Quem mais consome Big Mac é classe CDE. Os ricos, classe A, consomem outro tipo de coisa. Ué, então, o que está faltando? Conceituação. Contar história. Só para vocês terem uma ideia de volume, quando eu fui pela Native, nós enfrentamos um grande desafio. Como vender açúcar? A partir do momento que você coloca o açúcar num bolo, numa xicrinha de café, num sorvete, é tudo igual, adoça. Então, como vender açúcar? Como vender? Falei que orgânicos têm 8.000 anos. E nós optamos por uma coisinha simples. Nenhuma agência de propaganda, de comunicação aqui do Brasil, posso falar, hein? Não entende de orgânico. Primeiro, elas perguntam qual é a sua verba. Você vai, a verba é 20 milhões. Elas gastam 20 milhões de vocês. E não conceitua orgânico. Orgânico tem que viver orgânico. Tem que viver, tem que sentir orgânico lá. Né? E eu acho que é isso que esse consumidor, pessoa lá da SNA, falou muito, muito bem. Nós temos que democratizar o orgânico. E só vamos democratizar contando a história para ela. Uma história bonita. Aliás, a gente vai no cinema e paga R$40 o ingresso, 50, para ver o quê? Uma história bonita. E a gente sai feliz. E gastamos R$50. A gente vai numa livraria, 80, 100, R$200, compramos um livro, uma bela de uma história, e ficamos felizes com aquele livro, falando para todo mundo. Por quê? História bonita.
Orgânicos é uma história bonita, linda, 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 linda. Uma passagem. Então, preço não é barreira. Não é barreira. Orgânicos é desconhecido. Porque o pobre é o que mais gasta em saúde. Come salsicha do papelão, vai na farmácia depois. Não tenha dúvida. Ué, tenha dúvida. Né? Então, no nosso entender, não é. Voltando, como é que nós conseguimos vender açúcar orgânico? Simples. Coloquei 70 meninas degustando algodão doce no supermercado de São Paulo e do Brasil. O que é algodão doce? 100% açúcar. Nós pegamos o açúcar, colocamos as meninas nos pontos de venda, dentre os quais o Carrefour, na época, e degustando algodão doce. Olha o que nós conseguimos. A gente ficava observando filas de crianças, e tinha criança que pedia 2. E a gente falava, mas por que você quer 2? Para dar para o meu pai que está ali. O pai tinha vergonha de ir lá. Pegava o algodão doce e mandava a criança pedir o segundo lá. E as pessoas experimentavam o nosso algodão doce e falavam, nossa, mas tem gosto de cana? Claro, cara pálido, é de cana esse açúcar. É que o outro não tem. Então, é um produto excelente, passaram a ter o paladar de açúcar orgânico. Olha, e degustamos até hoje, viu? Até hoje, 20 anos depois, hein? Nós degustamos até hoje, em aniversário de loja, babá. E a gente degustou uns 15 milhões de doses de algodão doce até agora. 15 milhões. Café liofilizado, que é o solúvel orgânico, a gente tem. Degustamos 1.800.000. Eu estou dizendo isso porque orgânico passa por degustação. Corredor de loja, chão de loja. É lá que está o patrão. É lá que está a Dona Maria, o seu Antônio e o João, que são nossos patrões. Eles que pagam. Eles que têm o dinheiro no bolso. Eles têm que saber. Né? Então, orgânicos passa por test drive. Empresas que entram e não pensar em degustação, eu não sei se vai se dar bem. Tem 5 minutos? Fui cortado. Fui cortado, mas eu gostaria de falar mais alguma coisa. Então, o Carrefour e o Wellington está aqui, têm feito um trabalho muito bom, muito legal, e estão focando em degustação. É test drive. Meu nome é Hélio da Silva, estou à disposição, qualquer coisa aí. E eu sou um apaixonado, não apaixonado. Vocês iam me falar o que é paixão e o que é amor. É diferente, né? A paixão é o amor descontrolado. Então, orgânico é amor puro. E a gente está aí. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Hélio, pela contribuição. Infelizmente, a gente tem que alertar sobre o tempo até para viabilizar a participação de todo mundo. Eu vou aproveitar aqui para ler uma dúvida da Universidade Orgânica que está acompanhando a gente pelo YouTube. Quais os desafios para aumentar a produção e o consumo de orgânicos no interior do Brasil? Porque as feiras, né, a impressão é que elas são concentradas, né, nos grandes centros de consumo nas capitais. Então, qual seria o desafio para trabalhar os orgânicos no interior? E um outro comentário por parte do José Garcia sobre a intervenção do colega sobre a lei, dizendo que, mais uma vez, querem instaurar os orgânicos por decreto e que isso nunca vai dar certo. Então, mais uns comentários aí para os palestrantes comentarem. Eu vou, pela questão do tempo, eu vou passar direto para eles, né, para a gente ter essa oportunidade da réplica dos palestrantes, mas a gente continua conversando, né, durante o resto da tarde, então todo mundo vai ter a oportunidade de voltar a falar. Vou começar, então, com a Silvia aqui, 5 minutos para considerações, se possível. Sou rápida. Kobe mencionou os dados do IBGE. Está errado. A SNA enviou uma carta ao IBGE que produz uma notícia. Ou seja, os dados do IBGE estão corretos, do censo 2017. O que está errado é o boletim que foi informado que são 68.000 certificados com produtores orgânicos. Não. 68.000, a gente entrou em contato com o IBGE, com o SNA, são as pessoas que declararam seguir procedimentos, práticas orgânicas, mas certificados são 20.000. Número 1. Agora, agradeço ao jornalista das PANCs, porque nosso jornalista vai te adorar.
A SNA está publicando, está no prelo, deve estar nos próximos dias em nosso site e já rodando, uma revista Lavoura, que tem 122 anos, como a SNA, e esta de 122 anos, o próximo número é completo sobre punks. Então, depois da reunião, eu pedi teu cartão. Primeiramente, a revista pode ser vista online, mas eu faço questão de que falou de punks, com prazer, eu te entrego a revista. Justamente, as punks são plantas alimentícias não convencionais, diversos agricultores familiares, estou vendo aqui uma cara muito conhecida, sobre agricultura familiar, estão começando a oferecer justamente estas plantas para os consumidores, porque tem uma série de... são nutritivas, tem vitaminas, etc, etc. Então, os orgânicos, sobretudo a agricultura familiar, está entrando nessa área. Bom, gostei dos comentários do Hélio, escrevi aqui, isto é genial. Orgânico é desconhecido, tem que concretizar, degustação. Ok, gostei. Sempre aprendemos do Hélio que, graças aos envelopes verdes da Nativ, do Hélio, para mim, abriu-se o mercado orgânicos para todo mundo, mais visibilidade. Sobre a Universidade Orgânica, desafios, eu acho que desafios são tecnologia, porque não concordo muito com Kobe, a tecnologia até agora está focada no agronegócio e grandes extensões. A gente tem que conseguir tecnologia para os pequenos produtores orgânicos, para a realidade dos orgânicos. A gente tem que conseguir insumos para a agricultura orgânica, a gente tem que conseguir que a extensão rural, a TER, Maters, não sei como chama, São Paulo, etc., aprendam mais sobre orgânicos. Então, com isso, eu acho que a gente vai conseguir mais produção no campo, mas estou consciente que é um desafio. Kobe. Olá. O que você quer que eu faça? Que eu rebata? Quanto ao preço, velho, não sou eu que estou dizendo. É a pesquisa que está falando, né? Então, o preço, na minha opinião, é uma barreira pelo desentendimento que se tem, pela falta, né, do valor percebido. Tá? Então, enquanto não se percebe esse valor, né, ele acaba sendo uma barreira. E assim, a nossa pesquisa ela traz um dado interessante ali. 75% dos entrevistados consideram o orgânico mais caro ou muito mais caro. E desses 75%, né, 50% justifica o valor e 50% não justifica o valor. Os que não justificam desconhecem o orgânico, porque as respostas são as mais absurdas possíveis, assim. E os que justificam, é interessante a maneira que eles justificam. A lembrança que eu tenho de uma delas, assim, é porque a produção é menor, o processo produtivo, sabe? Então, ele sabe que a maneira de se produzir o orgânico encarece o orgânico. Com certeza, Silvia, falta muita extensão rural, falta muita capacitação, né? E acho que falta muito os vizinhos de quem produz orgânico acreditar que o orgânico também é bom. Porque, olha, eu fico me colocando no lugar de um pequeno produtor, assim, e aqueles vizinhos falando, isso não vai dar certo, não. Se você não colocar um veneninho, sabe, esse troço não vai para frente. Né? Então, eu acho que os insumos, né? E, aliás, esse é um indicador muito interessante. A gente tem sido procurado por muitas empresas de insumos, tem surgido muito, está crescendo os insumos no Brasil. Né? Os bioinsumos, pó de rocha. Mas, quando eu falei de tecnologia, né, eu falei de uma outra coisa, assim, né? Que é usar a tecnologia que já existe, né? Sabe, democratizar isso, né, para o pequeno produtor, né? Seja em ferramenta, seja na logística, sabe? Então, é isso que eu queria dizer. Agora, quanto à distribuição, o orgânico é uma construção. Né? Começou a ser construído aqui nas capitais e está começando a ir para o interior. Né? Se você pegar a região sul do Brasil, já é bastante disseminado. Eu acho que quem contribuiu muito para isso foi a Ecovida, você concorda, Alexandre?
né, que fez um trabalho de conscientização com os consumidores, né? Você vai lá em Caxias do Sul, vai em Londrina, Maringá, o interior do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, sabe, já está muito mais disseminado o orgânico. E então é isso que eu queria dizer. Só aproveitar o gancho aqui rapidinho, juntando o que o nosso colega falou ali, o jornalista, a pergunta da universidade, né, pessoal. Eu acho que uma das coisas que eu sinto falta aí depois de 10 anos assim tendo essa experiência no orgânico eu vejo assim uma falta de um agente indutor para, claro, assim, o mercado no geral ele é o consumer driven, né? O consumidor vai ditando, mais ou menos apontando, mas a operacionalização disso na prática, muitas vezes a gente estava falando, né, a Carol deu exemplo, uma grande empresa lá no meio da Amazônia que daqui a pouco ela tem um projeto, ela tem uma demanda e localmente todo mundo, opa, vamos começar a fazer. E do setor privado como do setor público. Eu acho que também é esse caso o interior. Então, se todo mundo já sabe que existe uma perspectiva de, aliás, uma obrigatoriedade lá na frente, né? Eu vou ter que cumprir aquilo. Eu, como gestor público, eu tenho que saber que a merenda vai ter que estar sendo feita, né, entregue. Então, aí que eu digo assim, quem que está fazendo essa ponte, né? Que algum poder público local, um prefeito, ele fez essa conta, ele viu quantas propriedades tem hoje, né? Com isso, o que eu consigo fornecer versus essa obrigação daqui a 4 anos. Então, qual é o plano de ação? Né? Alguém fez, e o que esse plano de ação enseja? Então, se a gente já conhece, já sabe que tem que chegar lá com essa oferta, né? Eu tenho que ter um grupo de trabalho na prefeitura ou no Estado, enfim, que esteja pensando isso e colocando metas e fazendo esse follow-up, esse acompanhamento. Porque, né, obviamente, se ninguém fizer nada, né, a coisa vai estar solta, vai chegar lá na frente e vai bater na trave. Né? Não vai ter, aquilo lá vai dar um problema, aliás. Né? Aí sim eu concordo, que aí seria fazer o orgânico por decreto. Né? Não, tem que ter tantos %. Mas o que eu vejo hoje é isso, é uma falta de essa ponte. Né? Aí eu não sei, claro, seria ter que fazer um estudo, né? Como é que você estimula, quem que faz esse fomento e, mais ainda, quem que coloca isso no dia a dia, né? Enfim, das operações e tudo mais. Tá certo, não, obrigado pelas contribuições. Eu acho que todas as falas foram bem pertinentes em relação ao tema. Óbvio, a gente tem muita coisa para comentar. O Eric pode ficar à vontade para fazer o seu comentário agora. Funciona assim. Não, agradecer ao senhor jornalista que fez a intervenção sobre o assunto da merienda escolar 2026. Não sei se você sabia que em município, prefeitura de São Paulo, daqui a 7 anos, que amanhã tem uma lei, se entendido bem, que 100% da merenda deve ter que ser orgânica. Realmente, eu hoje não tem, Carrefour não tem a resposta. Não sei se alguém tem a resposta e a solução, mas o fato de puxar este seminário com Ecocert, com todos os colegas que estão aqui nas mesas, nas cadeiras, é tentar concienciar todo el mundo agrícola, todos los productores, toda la macroeconomía que gira alrededor de orgánicos para lo que era en 1999 ainda, como você falou muito bem, señor Nativi, un sueño. Evidentemente, hoje não estamos nem falando de um sonho, nem de uma tendência, estamos falando de uma realidade. Uma realidade que se vai fazer cada vez mais grande, tá? Porque todo mundo vai querer consumir de forma mais saudável e vamos a procurar, pues, seguramente, bastante para não falar muitas produções. Quando você faz cálculos matemáticos aplicados, sencillos, de quantos produtores ou bilhões de hectáreas vamos a precisar, eu realmente acho que é uma oportunidade única para o mundo agrícola de aproveitar esta realidade que amanhã se vai tornar ainda mais grande, já que o varejo, nesse caso Carrefour, o Ministério Público, as autoridades públicas, todo mundo se está tornando sobre este tipo de produto.
Realmente no estoy respondiendo a la pregunta, mas con certeza absoluta el objetivo es intentar convencer que este mercado tiene un enorme futuro y los productores, a través de tecnología, como se muy bien falou, a través de métodos de productos más menos fortes que llegamos a conocer en el pasado y evidentemente parcerías, ¿vale? Parcerías, porque vamos a tener que hacer parcerías con el mundo de la producción. Precisamos tantos billones de toneladas o tantos tons de tanto producto planejado durante 12 meses para que el mundo agrícola se torne cada vez más orgánico. Obrigado. Tá certo, pessoal. Então, com essas intervenções, a gente encerra o nosso primeiro bloco. A gente tem agora previsto um intervalinho de 15 minutos para a gente fazer uma pausa para tomar uma água. Tem um café que vai ser servido ali no piso inferior. E logo depois a gente volta e temos mais perguntas no YouTube que vão ser lidas, vão ser retomadas quando a gente voltar para o segundo bloco. Então, com isso, eu encerro essa parte. Eu vou pedir para o Hélio fazer a manifestação no próximo bloco para a gente não perder o cronograma. Ah, não, tá certo. Perfeito. Não, na retomada, então, a gente volta o debate. Eu acho que só para a gente não perder o ritmo, mas vamos segurar essas intervenções para daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Daqui a 15 minutos a gente está de volta. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Agora vocês ficam com vídeos institucionais durante esses 15 minutos. Depois a gente retoma. Obrigado.